pelo pessoal que está aí no YouTube, Facebook, e todos os nossos participantes. Ronaldo, eu queria fazer aqui inicialmente um agradecimento especial para você, lembrando aqui que nós não vamos nem repetir o seu currículo todo, né, porque ele é muito vasto e está aí publicado, mas eu quero ressaltar que você é o homem-chave para isso, você tem o conhecimento aí, você detém aí o conhecimento fundamental para isso, pela sua experiência aí que você teve ao longo de todo o trabalho da Petrobras, na área de suprimento, na área de avaliação das empresas. Então, você vai desmistificar esse medo que as pessoas têm, esse receio de entrar em uma área de óleo e gás, que, na verdade, ele cumprindo os objetivos, cumprindo as metas que precisa, cumprindo as normas, tranquilo. Não existe nada nenhum outro obstáculo que não seja ele conseguir atender o que é solicitado. Não existe nenhum mistério a respeito disso. Então, Ronaldo, a gente fica muito grato da sua participação, ter uma pessoa da sua importância aqui na nossa live, aqui em Sorocaba, para o nosso público, para as nossas empresas. Acredito que isso vai alavancar empresas. Você vai ter também aqui um novo grupo de fornecedores aí na área internacional, na própria área nacional, que vão dar um progresso ao nosso próprio trabalho e vão dar aqui um mercado muito interessante aqui para os nossos produtores e os nossos fabricantes locais. Então, Ronaldo, eu aqui, em nome do presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, eu vos saúdo aí toda a sua equipe e a palavra está com você. Muito obrigado. Obrigado a você, Carneiro. É um prazer estar com vocês. Bom dia a todos que estão nos assistindo agora. Um agradecimento especial à Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba por ter me convidado para isso, através aí do Carneiro, um amigo de longa data, que sentamos lado a lado nas cadeiras do curso de engenharia, companheiros de curso, sofremos muito juntos. Então, é um prazer estar aqui a convite do Carneiro e é um prazer falar para vocês. E como o Carneiro bem disse, a área de petróleo é uma área extremamente atraente, que pode gerar negócios impensáveis para quem ainda não se aventurou nessa área, que tem requisitos realmente muito altos, mas que eles são absolutamente definidos, atingíveis, desde que a empresa se aplique para atender a esses requisitos, entenda as normas que são necessárias e faça disso um viés de negócio extremamente lucrativo e assim, espalhado pelo mundo inteiro. A gente não estaria restringindo apenas as questões de suprimento para empresas que estão atuando aqui no Brasil, que hoje já são muitas, né? Vocês vão ver aí ao longo da palestra que a gente está num cenário de mudança hoje em dia aqui no Brasil, quando a gente teve durante muitas décadas um demandante único de bens e serviços, que era a Petrobras, mas desde 94 a gente está numa evolução de abertura desse mercado, que na prática, de fato, só está acontecendo agora, com o processo de desinvestimento da Petrobras, abrindo mão aí de uma série de ativos no Nordeste e no Norte do Brasil, abriu também a oferta permanente da ANP, que a gente vai detalhar um pouquinho do que é isso, e aí novos entrantes aí no mercado, como operador de empresa de petróleo, operadoras de petróleo, passaram a ser novos clientes para o mercado, que é absolutamente atraente e bastante competitivo também. Eu vou compartilhar aqui minha tela, Carneiro, para a gente ter uma apresentação. Essa apresentação o Carneiro vai poder disponibilizar depois para todo mundo, para que vocês fiquem com essa informação guardada aí. Espero que vocês estejam vendo já a minha tela. Muito bem. Carneiro, você só me confirma, por favor, vocês já estão vendo aí a minha tela? Sua tela já está plena aqui, sem problema. Ótimo. Ok, obrigado. Muito bem. Para quem não é do ramo, eu vou começar bem do começo, né? Bem do básico, realmente. O que se compra na indústria de petróleo e gás? Literalmente tudo.
equipamentos mecânicos, elétricos, eletrônicos, sistema de automação e controle, sistema de combate a incêndio, partes e peças para todo tipo de equipamento, compressores, bombas, válvulas, etc. Também se contrata serviço médico, que muitas vezes a gente não lembra que numa plataforma você tem que ter pelo menos um enfermeiro a bordo, tem que ter um serviço de suporte para, se você estiver na plataforma e tiver um acidente, alguém ir lá buscar, tem que ter uma ambulância aérea, transporte aéreo para isso, hotelaria e alimentação. Toda plataforma tem uma lavanderia, tem que ter lá uma equipe treinada para lavar roupa de cama, lavar toalha, lavar uniforme. Os caras ficam embarcados lá de 2 a 3 semanas. Então, tudo isso é necessário e isso é contratado. Logística de levar suprimento, comida, plataforma não funciona sem café. Então, esse tipo de coisa sempre tem que ser pensada antecipadamente para que as coisas cheguem a tempo e a hora, para que a operação é contínua. A operação é 24 horas, 365 dias por ano. Então, nada pode falhar, porque se falhar, o cara está a até 300 quilômetros da costa e o suprimento de qualquer coisa, muito simples, como café, por exemplo, vira uma operação de guerra. Contrata-se treinamento, contrata-se serviço de limpeza, contrata-se serviço de comunicação, transferência de dados, equipamento de serviço de segurança industrial, patrimonial, serviço de manutenção, peça de reposição, etc, etc, etc. Praticamente nenhum ramo da indústria de bens e serviços fica fora do guarda-chuva da indústria de petróleo e gás, porque ela permeia por todos eles. Se você pensar em produtos químicos, a indústria de petróleo consome. Se você pensar em partes e peças mecânicas, a indústria de petróleo consome. Se você pensar em circuitos elétricos, circuitos eletrônicos, sistemas de controle, sistemas de comunicação, a indústria de petróleo e gás consome. Então, praticamente ninguém estará de fora da indústria de petróleo se bem olhar para ela, se entender o que a indústria de petróleo representa e o que ela precisa de fato. Aí vamos pensar no cenário que nós temos aqui no Brasil. A gente tem um ambiente muito interessante aqui no Brasil, porque somos o 10º maior produtor de petróleo, fomos o 10º maior produtor de petróleo em 2019. Em 2018, nós éramos o 9º, a produção cresceu, mas a produção em outros países cresceu mais, e, portanto, nós caímos de 9º para 10º, mas continuamos com a produção crescente. Esse gráfico aqui à direita, eu vou mostrar ele um pouquinho maior daqui a pouco, mas a produção está crescendo. Então, e algumas características se destacam aqui. Quase 97% da produção é feita em offshore, ou seja, é feita no mar. Quase 70% dessa produção é originada na camada do pré-sal, em apenas 113 poços. Ou seja, nesses 113 poços se produz 70% da produção no Brasil, o que é emblemático, porque são muito poucos poços para uma produção muito grande, eles são extremamente produtivos. Só para a gente fazer uma comparação, a gente tem 508 poços em offshore e mais de 6.400 poços em onshore, ou seja, em terra, que produzem muito pouquinho. As médias de produção desses poços são muito pequenas. Característica das formações aqui no Brasil e das técnicas aplicadas nesses poços aqui no Brasil. A gente vai voltar a esse tema mais adiante um pouco, que vai fazer parte do novo cenário que eu acabei de contar para vocês que está acontecendo por aqui agora. Aquele gráfico que aparecia pequenininho ali, agora está um pouco maior, e a gente observa aí que de abril de 2019 a abril de 2020, a produção subiu mais ou menos 10%. Ou seja, a gente tem uma produção crescente, mesmo em ambiente de pandemia e de queda de demanda, que em abril ainda não era muito sentida. A gente começou a sentir aí no final de abril, início de maio, que deu, de fato, a queda de demanda por uma série de coisas. E aqui do lado direito da tela, a gente tem aí quem são os principais países, que foram os principais países produtores no ano passado. A gente trocou de posição com o Kuwait, ele era o 10º e nós éramos o 9º em 2018, e agora passamos a ser o 10º. Mas aí estão o principal produtor, muita gente não presta atenção nisso, mas o principal produtor é os Estados Unidos, e essa produção vem de uma série de iniciativas lá, inclusive a super polêmica, o fraturamento dos reservatórios, que é uma técnica que muitos países não permitem, alguns estados americanos também não permitem, mas que alavancou a produção dos Estados Unidos, tirou ele do meio dessa lista aí para o topo da lista, produzindo mais que países
como a Arábia Saudita, que foi durante muito tempo o principal produtor, que tem lá uma opção de portos fechados, a Rússia e o Iraque, que são os grandes produtores. Aqui a gente tem um cenário do que representa a indústria no Brasil. Do lado direito aqui a gente tem a produção. Esse número aí é de setembro agora de 2020, de 2 meses atrás, é o número da ANP, Agência Nacional de Petróleo, e a gente está produzindo mais ou menos 3,7 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Boa parte dele em óleo cru, líquido, e uma boa parte em gás natural, transformado no barril de óleo equivalente, transformado o metro cúbico de gás em barril de óleo equivalente, que dá esse número de 3,7. Então, estamos falando em milhões de barris de petróleo por dia, 3,7, e aqui do lado esquerdo a gente tem as reservas provadas. São aquelas que, por critério internacional, adotado pela Agência Nacional de Petróleo aqui no Brasil, são reservas que temos certeza que estão lá esperando para serem produzidas. A gente tem também um número, esse número foi totalizado em dezembro do ano passado, de 15 bilhões de barris de óleo equivalente, e esse número só cresce, porque novas descobertas estão sendo feitas no pré-sal, principalmente, que são as reservas mais novas, que praticamente só existem exploradas no Brasil. Tá? Esse é um tema que depois a gente volta aí se der tempo. Então, o gráfico mostra aqui na parte de baixo como é que estão as reservas no pré-sal, elas são a maioria, são as que mais crescem também, e a produção, que agora já representa praticamente 70%, em números redondos, 70% da produção no Brasil. Aqui, só para ilustrar quem é que está atuando no Brasil hoje como empresa de petróleo, obviamente, em primeiro lugar, a Petrobras continua sendo a maior operadora no Brasil, representa aí uma atuação majoritária aqui no Brasil, mas outras empresas iguais ou maiores que a Petrobras já estão operando aqui e com processo de crescimento das suas atividades, adquirindo novos ativos, adquirindo novas participações que a Petrobras abriu mão e participando de licitações que nós vamos ver também daqui a pouquinho, que a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, vai fazendo periodicamente licitações para a aquisição de novos blocos. Então, a gente tem aqui a Equinor, que é a estatal norueguesa, a gente tem aqui a Shell, que hoje já produz aí alguma coisa com 500 mil barris de petróleo por dia, equivalente por dia. Temos gigantes como a ExxonMobil, a Repsol, a Murphy, e uma série de outras que vocês podem ver aqui, que são empresas de classe mundial, presentes aqui no Brasil. A Total francesa está aqui, a BP, que é inglesa, e uma série de empresas que já foram formadas aqui no Brasil. São empresas como a Enalta, por exemplo, que foi fundada, criada aqui no Brasil e está aumentando a sua participação no mercado, fazendo um papel aí muito interessante, muito inovador, com um ambiente de negócio muito interessante para a cadeia de suprimento que atende a essa indústria. Temos aí 2 exemplos aí nessa lista com essas siglas, que são empresas chinesas, né? A CNODC e a CNOOC, que são empresas chinesas que também já estão atuando muito fortemente aqui no Brasil, em parcerias ou atuando sozinhas também. Esse é um modelo de negócio muito interessante. Quando a ANP licita um novo bloco de petróleo, uma empresa pode participar sozinha, ofertando lá o plano de negócios para aquele bloco, ou ela entra em consórcio com outras empresas, muito comum isso. A gente tem parcerias aí da Petrobras com a BP, da Petrobras com a Total, da Total sozinha, da Shell sozinha, da Shell em parceria com a Petrobras, das chinesas em parceria com a Petrobras. Então, assim, tem um mix muito interessante de formação de consórcios. E isso também estimula o mercado supridor, porque a empresa chinesa tem lá a tradição dela de suprimento, a Petrobras tem a dela, a Total tem a dela, mas todas elas estão buscando uma questão de logística, de conveniência, e a gente vai ver aqui o ponto fundamental, qualidade e tempo de resposta.
essas empresas estrangeiras buscam aqui no Brasil mercado fornecedor adequado para suas operações no Brasil. Feito esse primeiro movimento, elas, vamos aqui pensar aqui, eu vou dar o exemplo da Equinor, podia ser qualquer uma que está aqui na tela. A Equinor identificou aqui no Brasil um fornecedor com determinado item que se desempenhou muito bem nos fornecimentos que fez para a Equinor na sua operação aqui no Brasil. O que acontece com esse fornecedor? Ele é escalado para a classe mundial da Equinor, que tem operações mundo afora, no Mar do Norte, na África, no Golfo do México. A Equinor passa a reconhecer esse fornecedor brasileiro como um fornecedor de classe mundial e vai levar as suas soluções de engenharia fornecidas aqui no Brasil para as suas operações fora, se ele for competitivo, se ele tiver prazo, se ele tiver qualidade. Esses são os pontos fundamentais para entender a lógica desse mercado. Aqui alguns resultados recentes de leilões da ANP. Sempre as licitações são feitas em leilão, vocês já devem ter visto aí, aparece no Jornal Nacional, no Jornal da Band, na CNN, todo mundo mostra quando os leilões acontecem, as ofertas são feitas em envelope fechado, abertos na hora, na presença do público, e se toma a decisão de quem fez a melhor proposta e se anuncia os vencedores. E aí a gente tem aqui uns números muito interessantes na coluna da direita, de quanto se ofereceu a mais do que a perspectiva que a ANP tinha para aquele campo. E a gente está vendo aí números absolutamente enormes comparados. Estamos falando em 1.500% a mais do que se esperava pelo valor daquele campo. 260%, 600%, 170%. Então, vários valores ofertados por aquele campo foram bem maiores do que a expectativa, e isso denota, a gente está falando aqui de players mundiais, de empresas que atuam no mundo inteiro, que conhecem muito bem o mercado, fizeram análises dos prospectos que estavam sendo ofertados e entenderam que valia a pena pagar mais, dar o bônus de assinatura bem maior do que a ANP estava esperando, porque tinha uma perspectiva de lucro bem maior do que poderia se imaginar no primeiro momento. Então, esse é o cenário onde a gente está inserido aí no Brasil, o que a indústria de petróleo representa hoje aqui no Brasil. Os leilões estão programados aí para o ano que vem, ainda tem esse ano aí a oferta permanente, que o nome em inglês está aí Open Acreage, que é uma área aberta. Esse leilão está sempre... na realidade, não é bem um leilão, as empresas vão lá e fazem ofertas. Para a ANP, são blocos, na sua maioria, de campos não tão grandes e que não despertaram muito interesse no primeiro momento, e a ANP coloca na oferta permanente para que alguém, em qualquer momento, venha fazer ofertas por esses campos. Está funcionando muito bem, essa é uma dinâmica que o mercado pediu durante muitos anos e que a ANP implementou recentemente e está tendo um retorno muito bom. Empresas que não compraram blocos quando eles foram licitados originalmente, acabaram comprando blocos através da oferta permanente, porque o prazo se adequou melhor aos negócios dessas empresas, o cenário internacional se adequou melhor, seja lá por que razão tenha sido. Essa é uma dinâmica que está funcionando muito bem. Para 2021, a gente tem 4 leilões programados. Pré-sal, continua a questão da oferta permanente, e também tem o Transfer of Rights, que é uma outra dinâmica que a Petrobras fez com a Petrobras, desculpe, que a ANP fez inicialmente com a Petrobras, programou lá um determinado volume a ser produzido e a capacidade dos campos foi bem maior do que o originado, ela hoje licita o excedente. Então, é isso que será licitado no ano que vem também. É o excedente daquilo que tinha sido programado originalmente nos contratos. Isso tudo, esse específico aqui, é no pré-sal, 2021. 2022 tem novas ofertas no pré-sal, a 18ª rodada de licitação para concessão, e novamente continua
a oferta permanente no Open Acreage. Isso tudo é cenário positivo, novos participantes com novos blocos, e isso desdobra em demanda de bens e serviços no cenário local aqui. Até agora, só coisas interessantes relacionadas com a indústria de petróleo. Mas a gente tem que olhar realisticamente o que nós estamos passando no momento atual. E a crise que nós estamos passando é a maior e a mais profunda que já aconteceu na indústria de petróleo e gás. Combinaram-se dois fatores determinantes nessa história. Primeiro, lá no começo do ano, o conflito entre a Rússia e a OPEP, que desequilibrou o mercado. Nós chegamos a ter excedente de óleo produzido sendo ofertado a preço negativo no Canadá. Isso quer dizer que tinha produção que foi produzida, armazenada, preparada para ser vendida, não teve mercado, e a opção é colocar isso para fora. Não tem jeito, você tem uma hora vai ter que deslocar essa produção, ou você vai ter que fechar poço, ou você vai ter que fechar a operação, o que é muito custoso. Então, se faz um estudo de equilíbrio entre custos e valores de venda e preço, e se chegou a um preço negativo. Era melhor vender a preço negativo, ou seja, pagar, entre aspas, para alguém levar o teu óleo, do que você ficar com ele estocado lá e fazer uma operação de shutdown em alguns campos. Isso aconteceu durante esse ano, felizmente por muito pouco tempo, em volumes relativamente pequenos, mas é emblemático que tenha acontecido. Então, a pandemia veio em seguida, e aí a tempestade perfeita se estabeleceu. A pandemia gerou crise de demanda, porque caiu a quantidade de óleo e gás necessário para transporte, para geração de energia, para uma série de coisas, e isso fez com que o preço do barril despencasse, e já vinha despencando por conta do conflito aí entre a Rússia e a OPEP. Então, esse foi o cenário assim, absolutamente inesperado e absolutamente sem precedente. Mas a gente tem que olhar também dentro da crise, a crise sempre gera oportunidade, né? E aí a gente tem que pensar o lado que não foi afetado pela crise. Então, a maioria das facilidades de produção, ou seja, plataformas, poços, campos terrestres, etc., continuaram funcionando. E quem está funcionando precisa de equipe para funcionar, precisa de logística para funcionar, precisa de manutenção, precisa de atualização tecnológica, porque os requisitos ambientais, os requisitos de segurança vão sempre subindo, o sarrafo está sempre subindo, e suporte operacional. Isso tudo continua acontecendo. Isso são bens e serviços que continuaram a ser contratados. Em médio prazo, a indústria de petróleo tem mais de 100 anos e ela sempre foi assim. Ela sobe, desce, sempre foi assim. Então, nós passamos por um vale, chegamos no fundo do vale, estamos agora já no momento de subida de novo, e em médio prazo, por enquanto, nesse período, todo mundo dá uma freada nos seus investimentos, novos investimentos, facilidade de produção novos, e cada empresa faz o seu estudo de cenário futuro para saber, olha, vale a pena já investir agora, espera um pouco, compro o ativo mais barato agora, porque daqui a pouco eu vou precisar dele. Essa análise é feita por cada uma dentro dos seus critérios e valores. E aí, nesse momento, é tempo de pensar como é que esses novos mercados que vão acontecer, novamente, é mais um pico da senoide, vai acontecer, como é que a gente se prepara para isso? Como é que a gente volta ao mercado contratante sem perder o trem passando? Né? Porque depois que ele passou, não embarca mais. Então tem que se preparar antes. E como é que se faz isso? O que precisa ser entendido? Dia seguinte, não, o que vai acontecer quando o mercado voltar a contratar? Primeiro, ele vai voltar a contratar definitivamente. Boa parte do que se fez até hoje presencialmente passará a ser feito como nós estamos fazendo aqui agora, remotamente. Essa é uma questão
que passou do seu ponto de retorno. Não tem mais. Quebrou-se o tabu de que precisava, em praticamente 100% das coisas, você estar presente com alguém olhando cara a cara, pegando na mão da pessoa. Isso foi superado. Então, boa parte dos negócios no momento seguinte serão feitos através de conversas, trocas de informação remotas. Esse é um ponto fundamental. Entender isso agora é se preparar com informação adequada para que você não precise estar anexo à sua proposta. Fisicamente, você não estará mais presente. Então, a informação que você manda para o seu potencial cliente terá que ser bem mais precisa, direta e pragmática do que foi no passado, quando você podia ir junto. Ir lá na hora explicar para o seu potencial cliente o que te interessava, o que interessava a ele tirava as dúvidas instantaneamente. Isso vai acontecer muito menos, porque as empresas entenderam que é muito mais barato fazer uma teleconferência do que pagar uma passagem de avião para o cara ir lá, pagar um hotel, deslocar o cara, ele passa o dia inteiro se transportando para fazer uma reunião de 1 hora. Então, isso aumentou a eficiência do trabalho, quebrou o tabu de que reuniões não presenciais não funcionavam, e isso vai funcionar daqui para frente, como tem funcionado esse ano. Eu, felizmente, não deixei de trabalhar um dia aqui por causa da pandemia. Todo dia trabalhei de casa. Eu não vou ao centro da cidade. Eu moro no Rio de Janeiro, para quem não sabe, e eu não vou ao centro da cidade onde nós temos escritório desde o dia 6 de março desse ano e não perdi nenhum negócio ou atividade por conta de não ter ido lá. As coisas estão sendo feitas daqui no meu escritório de casa, como estou falando para vocês aqui agora. Então, esse é um modelo absolutamente consolidado e irreversível. E minha sugestão para cada uma das empresas é que pense se a sua empresa está preparada para fazer isto desta forma. Um modelo de negócio diferente, com um modelo de relação com os clientes completamente diferente. Aqui no Brasil, o cenário também é diferente. A indústria de petróleo é uma indústria global. Ela está praticamente... Os derivados estão em todos os países do mundo, a produção está em muitos países do mundo. Aqui no Brasil tem peculiaridades. A Petrobras, como eu disse lá no começo, dominou aqui por ser primeiro estatal monopolista, depois de 94 deixou de ser monopolista, mas a Petrobras continua sendo estatal, dominando, continua sendo a maior produtora de petróleo e gás no Brasil, mas ela mudou a lógica do negócio dela. Eu não vou entrar aqui no mérito da discussão se está certo ou está errado, eu sou ex-funcionário de lá, trabalhei 26 anos lá, meu sócio que está aqui nos acompanhando trabalhou mais de 30 anos lá, a gente tem opiniões pessoais nessa história, eu não vou entrar nesse mérito. O que ela está fazendo hoje é focar nos campos de maior produção. O resultado desse foco que foi dado é bastante claro. É vender ativo que não esteja dentro desse viés. Então, ela vai vender campos de offshore, que tem produtividade muito baixa comparada com os campos de offshore, principalmente os do pré-sal, e vai vender os campos de offshore de água rasa. Então, tudo que está em terra e boa parte do que está no mar em água rasa, campo maduro, ela vai ou já colocou à venda, ou vai colocar à venda. Ou está colocando à venda, está à venda no momento, ou será colocado à venda. Essa é uma decisão irreversível. Sem querer entrar no mérito se está certo ou está errado, tem que entender a lógica. Eu gosto de dar sempre esse exemplo, né? Que o engenheiro que toma conta de um campo, de um poço na área do pré-sal, esse poço pode produzir 30 mil, 40 mil, 45 mil barris de petróleo por dia. Para tomar conta de um campo lá no Nordeste, um campo maduro, seja na Bahia, no Rio Grande do Norte, no Sergipe, Alagoas, um campo maduro lá, em média, produz 30 barris de petróleo. Nós estamos falando de uma escala de 30 para 30 mil, 30 para 40 mil. Tem poço que produz 10 barris de petróleo por dia. E a equipe para tomar conta disso é a mesma. Então,
pensando pelo lado empresarial, exclusivamente pelo lado empresarial, a decisão é racional e ela tem cunho de alavancar os negócios da empresa. Ponto final, não vou mais tecer comentários a esse respeito. Mas tem um viés lógico que suporta essa decisão. E, dito isso, ela coloca à venda os ativos, e aí muita gente que não é do ramo deve estar pensando assim, caramba, mas se não é negócio para a Petrobras, não deve ser negócio para ninguém. Esse talvez seja o erro mais fundamental das análises superficiais que é feito nesse negócio. O Texas é o segundo estado mais rico dos Estados Unidos e vive de empresas pequenininhas que tem um texano lá com um chapéu do tamanho do bonde que tem 1 ou 2 poços. Esse modelo de negócio funciona no mundo inteiro, mas o exemplo mais flagrante é o do Texas. Milhares de poços espalhados pelo Texas em onshore são propriedade de uma pessoa que está dentro do quintal do cara lá, ou dentro da fazenda dele, 2, 3 poços. Esse modelo funciona. Por que funciona? Por que é negócio para uma pequena empresa e não é negócio para um gigante como a Petrobras e a Shell? A Shell não vai comprar poço que a Petrobras bote à venda, campo maduro que produza 30 barris de petróleo por dia, porque está fora da estrutura dela. Ela quer campo no pré-sal, ela quer campo em offshore, que produza 5 mil, 10 mil, 15 mil, 30 mil barris de petróleo por dia. É isso que ela vai buscar. Porque a estrutura dela é uma estrutura de alto agregado tecnológico, uma equipe técnica enorme, super competente, super capaz, dedicada à alta produtividade dos campos. Isso não necessariamente é necessário para produzir um campo pequeno, ou um poço, ou 2 poços, ou 3 poços, num campo onshore no Nordeste. Você precisa de equipe muito menor, precisa de equipamentos muito mais simples, sem abrir mão de segurança, nem nada disso. Você não precisa daquela estrutura bilionária que é necessária para produzir num campo no pré-sal. E aí se acende uma luz. A gente tinha um cliente fundamental aí na década de 90 e no início dos anos 2000, que era a Petrobras. Depois entraram grandes players em parceria com a Petrobras e agora isso está sendo pulverizado. Onde é que isso impacta na cadeia produtiva? Você que quer entrar nesse negócio terá a chance de falar com o dono do campo. Você não vai falar mais com a área de suprimento da Petrobras, onde eu e meu sócio aí somos originados. Não precisa mais negociar com a Shell, não precisa mais negociar com a Total. Você pode negociar com um fabricante, com uma operadora de petróleo pequena, que você conversa com o dono, que você toma decisões em parceria com ele, você monta um negócio que seja bom para os dois, sem o peso da estrutura de um gigante, de uma major, como Shell, Petrobras, Total, seja lá quem for. E aí tem uma coisa que está ajudando muito nesse ambiente. No momento, o real desvalorizado com relação ao dólar. Hoje, equipamento produzido no Brasil é altamente competitivo no mercado internacional, porque os salários são pagos em reais, alguns dos insumos usados para a produção não são dolarizados, e isso leva a uma série de custos fixos das empresas não são dolarizados. Isso faz com que o custo da produção aqui no Brasil seja extremamente atraente comparado com o que se tem lá fora. Então, esse é um momento onde empresas aqui no Brasil ganharam competitividade inesperada por conta da desvalorização. A gente estava no patamar de $3,50, pulou para um patamar de quase $6, de R$6, desculpe, de R$6. Então, isso desequilibrou o potencial de importação de itens em favor das empresas locais. E aí, mais fatores ajudam no estabelecimento de uma malha de produtores de petróleo muito interessante, formado por empresas pequenas. Fator de recuperação, que hoje, nos poços, esses poços maduros, o fator de recuperação do óleo que está lá no reservatório é muito baixo, e há uma série de técnicas que podem ser implementadas ali, e por isso tem muita empresa interessada nesses campos maduros que foram lá deixados como segundo negócio da Petrobras durante muito tempo. E agora, com novas técnicas de recuperação do petróleo, você pode ampliar muito essa produção e aí pular de 15 barris por dia para 30 barris por dia. Isso é fantástico.
dobrou a sua produção. É pouquinho? É pouquinho, mas 30 barris a $50, 30 barris por dia a $50 o barril, já faz um dinheiro para uma empresa de porte pequeno ou médio. É nisso que nós estamos falando. Então, e outra coisa muito interessante é que todos esses campos, todos esses poços maduros, têm uma relação, têm uma malha de escoamento estabelecida. Ou seja, a produção pode escoar facilmente para chegar ao cliente final, seja uma refinaria, seja um navio transportador no porto para levar esse óleo para fora do Brasil, seja qual for o destino. Então, tem uma malha adequada e esse ambiente se consolida como um ambiente que vai trazer oportunidades de negócio para a cadeia produtiva inexoravelmente. Mais uma vez aqui reforçando a questão da mudança do modelo de negócio, de ponto focal único para diversificação horizontal. A questão da comunicação virtual e remota será fundamental e para que você se diferencie ou se introduza nesse mercado, precisa identificar quais são os seus diferenciais competitivos e entender, principalmente quem é novo entrante nessa história, quais são os valores que esse mercado estabelece. Quem está habituado, principalmente aí na região de Sorocaba, de fornecer para a indústria automobilística, que tem um requisito técnico bastante elevado, porque envolve questões de segurança de quem está dentro dos carros, questões de segurança de quem está nas fábricas. Na indústria de petróleo, esse patamar sobe um tanto. E esse tanto precisa ser entendido porque a lógica é diferente. A lógica é diferente de quem está na indústria de petróleo, por razões diversas, a gente vai tocar aqui à frente em algumas delas. O que vai continuar igual, não? Daqui para frente? Que a indústria vai continuar aparentando ser uma indústria inovadora. A gente vê aqui, principalmente, Petrobras, Shell e Equinor sendo as líderes aí em produção em águas ultraprofundas. Estamos aqui no Brasil, Petrobras e Shell disputando os recordes de produção nos poços mais profundos, 2.400, 2.500 de lâmina d'água. A Petrobras está botando anúncio na televisão agora que a região de produção lá dos Campos do Pré-Sal está a 7 quilômetros de distância da plataforma. É um número impensável, se você pensar que aquela plataforma lá está flutuando, absolutamente desconectada com o fundo do mar, não tem uma ligação física rígida, é tudo fluido. E essa plataforma tem que se manter lá, seja através de amarrações, na hora da perfuração, através de posicionamento dinâmico, seja lá qual for o método que for usado, mas a gente está falando de alguma coisa que está a 7 quilômetros de distância, ligado por tubos, né, que são os risers, que vão trazer o petróleo e o gás para cima da plataforma para depois ser exportado. Então, exportado no jargão da indústria de petróleo é tirar da plataforma e botar em terra, né? Então, esse é um cenário que aparenta ser extremamente inovador, mas todas as decisões tecnológicas são extremamente permanentes. Por que eu estou falando isso? Que quem tiver aí na indústria automobilística, por exemplo, uma solução brilhante de automação, de sistema de controle, de válvulas especiais, seja lá o que for, e quiser trazer isso para a indústria de petróleo, vai enfrentar uma barreira cultural muito forte. Vencida essa barreira, é como ganhar na Mega Sena para uma pessoa física, porque vai ganhar muito dinheiro e terá a oportunidade de vender não só para quem usou pela primeira vez, mas também por diversas outras empresas. Então, fundamentalmente, tem que entender o que é o requisito técnico de cada item comprado, ou cada item que a tua empresa se interessar de vender nessa área, e como eu disse lá no começo, é difícil você achar alguma coisa que a indústria de petróleo não venha consumir. Seja de qualquer ramo que você pensar, tem uma sequência enorme de itens que foram desenvolvidas para a indústria aeronáutica, que estão na indústria de petróleo, foram desenvolvidas para a indústria naval, que estão na indústria de petróleo, foram desenvolvidas para a indústria de alimentos, que estão na indústria de petróleo. Então, foram desenvolvidas para a indústria médica e estão na indústria de petróleo. Então, é muito difícil você achar alguma coisa que não possa vir a ser adaptada ou diretamente usada na indústria de petróleo. Vencer a barreira do primeiro uso é muito difícil.
precisa entender muito bem qual é o requisito técnico, precisa entender qual é o processo de homologação e qualificação do produto e da empresa, e precisa ter apetite para se colocar em exposição para que essa solução seja vista, compreendida e se torne atraente para que alguém lá, dentro de uma petroleira, assuma o risco de testar o produto novo que ainda não chegou. Isso vale para o produto alternativo, a válvula igualzinha que o concorrente faz lá nos Estados Unidos, eu vou fabricar aqui. Simplesmente a mesma válvula, com a mesma especificação técnica, que nunca tenha sido usado, nunca tenha sido comprado, vai passar por um processo de homologação rigoroso e que precisa de paciência, precisa de investimento, precisa de empenho para ser conseguido. É factível? Claro que é. A Petrobras tem dezenas de milhares de fornecedores. Ou seja, dezenas de milhares de fornecedores passaram por essa barreira. Nem todos têm lá um requisito tão sério para os produtos que servem. Tem gente que fornece papel para impressora, não vai precisar de passar por teste nenhum. Mas tem gente que fornece válvula, e uma válvula para uma plataforma. E a gente vai mostrar aqui daqui a pouco como é que uma válvula que para uma plataforma gera prejuízo para uma operadora de petróleo. Então, compreender os valores e os pontos de vista que cada operadora tem nas suas operações é fundamental para ter sucesso nessa indústria. Se você está pensando em fornecer para pequenas e médias empresas de petróleo, o que é fundamental ter em mente? Primeiro, a efetividade de custo. Esses caras vão se preocupar desde o ponto zero da sua atuação em reduzir custos. Ele está comprando um ativo que foi da Petrobras, que tinha uma estrutura gigantesca por trás, que tinha uma área de suprimento enorme espalhada pelo Brasil inteiro, com dezenas de milhares de fornecedores, um sistema de aquisição eletrônico que faz compra eletrônica, leilão eletrônico, separa os fornecedores que têm notas ruins, prioriza os fornecedores que têm notas melhores, tudo automatizado, isso muito fácil para quem está lá na área de produção e precisa de parafuso. Ele vai pedir uma ordem eletrônica e o parafuso vai chegar na porta do ativo dele lá para ser instalado. Para pequenos e médios, não vai ser assim. Vai ter que negociar direto com esse cara, a questão de custos será fundamental, é muito provável que ele não licite e ele negocie diretamente com quem está perto dele, ou quem tem uma logística mais adequada, quem entrega mais rápido, quem consegue atender o requisito técnico sem transformar aquilo num cavalo de Troia. Outro ponto importante, que provavelmente não atinge a vocês aí, é empresas que tenham tecnologia para aumentar o fator de recuperação dos reservatórios. Esse é um ponto fundamental que atrai as empresas para comprarem os blocos que têm fator de recuperação muito baixo, porque basta pensar que se você duplica o fator de recuperação, você duplica tudo que já foi produzido naquele campo, viabiliza uma produção dobrada para os próximos anos. Esse é um... E assim, a média brasileira para os campos maduros é muito baixa, como eu já disse aqui. Outro ponto que aí provavelmente atinge a vocês aí é a questão de automação de poços. Tem uma série de sistemas de aquisição de dados, pressostatos, termostatos, redes de Bragg coletando informações, strain gates coletando informações dentro dos poços, levando para uma central, e essa central se comunica com a área de controle da empresa para que o poço seja controlado remotamente. Isso tudo é redução de custo. Então, esses caras têm muita necessidade, essas pequenas e médias, têm muita necessidade de implementação de automação e controle, seja dentro do poço, seja na segurança da operação. Isso claramente é um viés que atrairá muita empresa pequena negociando com operadora de petróleo pequena. Quando for estabelecer uma estratégia para entrar, se você ainda não fornece para a indústria de petróleo, pensa que nós estamos vivendo um período que o câmbio real
dólar é muito favorável aos brasileiros. Essa é uma hora de botar uma cunha nas empresas, seja pequena, média ou grande, dizer assim, olha, eu tenho um produto que hoje aqui financeiramente é muito competitivo, mas ele também é bom, porque facilita, o momento facilita a primeira entrada, porque tem a questão do preço atraente. Lembrar que sempre novas tecnologias são necessárias na indústria de petróleo e gás. Nenhuma outra indústria, tirando a indústria de informática, tem ciclo de vida tecnológico tão curto quanto tem a indústria de petróleo. A obsolescência de algumas tecnologias se dá, muitas vezes, durante o desenvolvimento daquela tecnologia. Antes da primeira aplicação, surge uma outra que torna aquela obsoleta. Então, isso é muito comum. A atualização é absolutamente necessária e absolutamente permanente. Pensar que trazer tecnologias de outras indústrias para dentro da indústria de petróleo e adaptá-las às necessidades da indústria de petróleo, esse pode ser um ótimo caminho para indústrias que não experimentaram fornecer para a indústria de petróleo ainda. Lembrar que, certamente, para fornecer para a indústria de petróleo, requer algum aporte de capital e tecnologia, que pode ser feito através de investidores externos ou de detentores de tecnologia externos. Esses dois vieses criam oportunidades de formação de parcerias. E esse é um mercado também que, dentro da cadeia produtiva, está em franca expansão. Empresas lá de fora, muitas vezes empresas pequenas, que têm um viés tecnológico muito forte, olham para o mercado brasileiro como todo mundo está olhando, como a bola da vez na indústria de petróleo, e pensam, por que eu não estou lá? Aí, vem um exemplo, vou dar um exemplo sem citar o nome aqui, empresa lá do Reino Unido tem 8 funcionários. Ela jamais, enquanto ela tiver 8 funcionários ou 10 funcionários, poderá vir para o Brasil. Mas qual é o modelo de negócio dela? Ela licencia a tecnologia dela para uma empresa aqui no Brasil, ou no Oriente Médio, ou no Canadá, como ela já fez. No Brasil, ela está negociando ainda. Mas nós estamos ajudando ela a fazer isso. Lá no Canadá, ela licenciou um fornecedor canadense, prestador de serviço lá. No Oriente Médio, tem 2 ou 3, um em cada país lá, para aplicar a tecnologia dela de selagem de poços, para ela não ter que se deslocar para lá. O foco dela está lá, ela está lá na Escócia e o foco dela está no Mar do Norte. Esse é o ponto, esse é um modelo de negócio que na indústria de petróleo funciona muito bem, porque o requisito técnico que é aplicável no Mar do Norte, 99% dele será aplicável aqui no Brasil, na costa da África, no Golfo do México, seja onde for. É uma indústria global, como eu já disse aqui umas 2 vezes. Não tem muita diferença. Claro que tem aqui peculiaridades do pré-sal. Tem lá a camada de sal de mais de 1 quilômetro que tem que ser atravessada, que vai produzir uma quantidade de H2S e CO2 completamente diferente dos outros campos fora do Brasil ou mesmo no Brasil. Também, esse requisito é 1% de diferença. Os outros 99% dos requisitos técnicos são iguais para todo mundo. Forneceu aqui, você pode fornecer nos Estados Unidos, pode fornecer na costa da África, você pode fornecer no Reino Unido. Na Guiana, que está abrindo aqui, vizinho aqui nosso, na Colômbia, que está produzindo mais de 1 milhão de barris de petróleo só em onshore por dia. E um terço da produção do Brasil já está sendo produzido na Colômbia só em onshore. E tem um prospecto de offshore lá excepcional. Então, a gente tem ambiente muito próximo nosso aqui, que será mercado também para as indústrias que estarão dentro do mercado supridor de petróleo e gás. E vale lembrar que, colocada a cunha numa empresa que está atuando aqui, principalmente uma transnacional, que atua aqui em outros lugares, você abriu a porta em outros mercados fora do Brasil, o que é ótimo para exportar, principalmente, mais uma vez, nesse momento de taxa de câmbio super favorável para a exportação. Fique preparado, porque as oportunidades são muito grandes, mas é necessário, para ter sucesso nesse mercado, ter uma estratégia de negócio dedicada para a indústria de petróleo e gás. Não adote
estratégias relacionadas à indústria automobilística, de alimento, naval, seja ela qual for que a sua empresa está habituada a fornecer. A indústria de petróleo tem suas peculiaridades e elas são... Deixa eu tomar uma água aqui. E elas são próprias da indústria. Entender isso e escolher o caminho adequado, que seja aderente ao seu modelo de negócio, às suas limitações, aos seus diferenciais competitivos e as competências que você tem, vai fazer com que sua estratégia tenha sucesso. E aí tem que entender o que a petroleira está querendo da cadeia de suprimento, para que a sua estratégia seja aderente a ela. Que a forma de contratação da petroleira ou dos seus primeiros elos da cadeia, porque na indústria de petróleo muita coisa de bens e serviços é fornecida através dos primeiros elos, prestadores de serviço como Baker, Halliburton, Schlumberger, grandes estaleiros, esses caras é que compram muitas das coisas que vão ser usadas pelas petroleiras. Operadoras como Modec, SBM, compram quase todos os bens e serviços, compram e contratam quase todos os bens e serviços que operadoras como a Shell, por exemplo, faz aqui no Brasil. O departamento de compra da Shell é minúsculo aqui no Brasil, na área de exploração e produção, mas ela tem lá as suas operadoras operando em nome dela e fazendo o suprimento de bens e serviços que são necessários para a operação através delas. Então, entender esse modelo de negócio é contrato de longo prazo, é contrato spot. Como é que se contrata esse item que eu quero vender? Vai ser um contrato que eu vou ter lá 5 anos de fornecimento? Ou é melhor buscar coisas mais spot, onde eu vendo uma vez, venda de novo, venda para outra, e tem uma diversificação? É bom entender e adaptar o seu modelo de negócios e a sua estratégia ao tipo de contratação que é feito para aquele item específico. Também não adianta adotar uma estratégia generalista que o seu vizinho adotou para um determinado item, você adota também, e o modus operandi para aquele item, no olhar da petroleira, é diferente. Não vai resolver. Aí é importante escolher o seu caminho, quais são os seus objetivos e estabelecer os fundamentos da estratégia. E aí estou autorizado aqui em falar em nome da agência de governo Apex Brasil, que pode dar suporte institucional e gratuito para a sua empresa atingir determinados objetivos, principalmente os que sejam relacionados à formação de parceria internacional, que ela tem lá um programa que se chama Brazilian Petroleum Partnership, o BPP. Esse programa, ele tem lá um rol de empresas estrangeiras, algumas dezenas de empresas estrangeiras inscritas, e mais de uma centena de empresas brasileiras inscritas, onde nós, como suporte técnico da Apex, fazemos o matching dessas empresas para que elas formem parcerias para atingir o mercado local ou para exportar. Os dois caminhos estão contidos dentro dessa iniciativa que a Apex faz. É uma agência de governo, ela faz isso para aumentar o fundamento dessa iniciativa, é aumentar a geração de negócios no Brasil, seja através de exportação, seja através de formação de parceria aqui, seja através de atração de uma empresa lá de fora para cá. Isso se estruturou dentro desse programa que é o BPP, e esse programa tem suporte institucional gratuito da Apex. A gente tem feito aí ao longo da pandemia reuniões. Ontem nós fizemos 2, anteontem nós fizemos 1, semana passada nós fizemos sei lá quantas, que são montagens de parcerias com empresas estrangeiras. Está funcionando, está vivo, a inscrição não tem custo, só vai demandar um tempo e um preenchimento bastante assertivo por parte da empresa, com dados bastante realistas, com uma estratégia já pensada. É bom entender exatamente o que se quer. Eu estou precisando de investidor estrangeiro. Tem lá uns 3 investidores inscritos, fundos de investimento estrangeiros inscritos. Tem fundo de investimento brasileiro inscrito também. Eu quero fornecer para uma empresa lá de fora. Tem lá algumas empresas de petróleo que estão inscritas no BPP, buscando fornecedores brasileiros.
tem algumas empresas, e por incrível que pareça, as demandas lá de fora são mais difíceis de ser atendidas, porque muita empresa brasileira não se preparou para exportar. Nós temos demanda no Oriente Médio, estamos há mais de 2 meses já tentando formar entre contratante e fornecedor aqui no Brasil, formar uma ponte, e a gente não consegue, porque o fornecedor, aí vou fazer um parênteses aqui, falar inglês é fundamental na indústria de petróleo, é a língua do petróleo. Você embarcar numa plataforma aqui no Brasil, sei lá, quase 1/3 de quem está embarcado lá não fala português. É necessário falar inglês nessa indústria para atuar, mesmo que seja no Brasil. Eu não falo inglês, não posso fornecer para a indústria. Não, é verdade. Se você for fornecer lá para essas pequenas empresas que estão comprando ativo lá no Nordeste, no Norte, são empresas formadas no Brasil, que atuam no Brasil, que só falam português. Está tudo certo. Eu quero exportar para a Arábia Saudita, para o Kuwait, tem que falar inglês, porque é mais fácil falar inglês do que falar árabe com esses caras. Então, precisa falar inglês, porque é o inglês que se fala nas refinarias, se fala nas plataformas, e ter alguém, a minha estratégia vai passar pela exportação. Tem que ter alguém com bom inglês técnico e negocial. Não adianta só saber o nome dos itens técnicos em inglês. Tem que ter o inglês negocial também. Fazer uma boa reunião remota, que você não esteja cara a cara com a pessoa, falar por telefone, isso é fundamental. Mais uma vez, lembrar que esse apoio institucional da Apex Brasil, nós, como empresa de consultoria, damos apoio técnico. Como a Apex tem um grupo muito pequeno de equipe técnica dele, o corpo técnico deles é relativamente pequeno, a Apex tomou a decisão de contratar empresas de consultoria em cada segmento que ela atua. Na área de alimento, na área de petróleo, na área de mineração, e nós ganhamos a licitação em 2018 para dar suporte na área de petróleo. E estamos atuando aí nessa área com um viés muito próximo do olhar das operadoras. Foi o que trouxe, por exemplo, agora muito recentemente, uma oportunidade ímpar que aconteceu, onde Petrobras, Shell, Equinor e Eneva participaram de uma sessão de pitch, onde 11 empresas brasileiras apresentaram para ela as suas soluções tecnológicas inovadoras. Quando que uma empresa dessa, pequenininha, tinha startup nesse grupo, ia chegar diretamente para a diretora de suprimento da Equinor e falar para ela que aquela solução dela era capaz de resolver um problema que a Equinor tem no Brasil e lá na Noruega. Foi um sucesso. A Equinor ficou maravilhada com o que viu, porque a gente tem muita competência na indústria local aqui, e eles jamais se falariam se não fosse a ponte institucional que a Apex fez. Nós tivemos mais de 100 inscrições, fizemos um recorte técnico para 30 inscrições, e dessas 30, as 4 operadoras selecionaram 11 que fizeram a sessão de pitch. No dia seguinte, a Equinor pediu para fazer com mais 5. Então, já sei que o meu tempo está acabando, eu vou acelerar aqui um pouquinho para a gente encerrar. Lembrar sempre que um novo entrante tem que entender que o custo da falha é sempre muito maior do que o custo do bem que está sendo comprado. Desculpe, Carneiro, você está me chamando? Não, Ronaldo, tranquilo. Estou terminando já. Aqui, tranquilo, pode prosseguir. Tá, já estou terminando. Lembrar que, como eu falei bem no início, qualquer campo de petróleo funciona 24 horas por dia. Então, se você tiver uma parada de produção porque o item falhou, esse óleo que não foi produzido só vai ser produzido daqui a 20, 25, 30 anos. Você não pode dobrar a produção, porque a capacidade de processamento de cada plataforma ou de cada poço é limitada.
aquele número cabalístico que tem lá. Um FPSO lá do pré-sal consegue lidar com 180 mil barris de petróleo por dia. Se você parar aquele FPSO por um dia, esses 180 mil barris vão ser produzidos daqui a 20, 25, 30 anos. Aí você traz esse valor dessa produção, valor presente líquido para hoje, é zero. Ou seja, se jogou fora. Porque entre você iniciar a sua produção e o dia que você comprou aquele bloco, são 7 anos na melhor das hipóteses. Então você gastou dinheiro durante 7 anos, que esse dinheiro precisa ser remunerado. E a remuneração vem através da produção. Então, perder produção é perder dinheiro, é perder 100% do valor daquela produção num dia. E aí, uma conta de padaria aqui, né? Um shutdown numa plataforma de 180 mil barris ao barril cotado aí na semana passada a 42, dá um prejuízo diário de 7.560.000 dólares por dia. É muito dinheiro para você pensar que uma válvula de shutdown de 60 mil dólares pode causar a parada de um FPSO e o prejuízo será de 7,5 milhões de dólares por dia. Então, vamos lembrar que... Posso voltar? Pode. Tá bom. Então, é só lembrar essa questão de que o prejuízo é incomparavelmente maior do que o preço da aquisição. Eu ontem, conversando com o Carneiro, dei exemplo para ele, por exemplo, de parafusos de fixação de riser. Cada parafuso tem 8, 10 polegadas de comprimento, 1,5 polegada de diâmetro. O conjunto de um parafuso com as porcas e as arruelas, para fixar um riser numa plataforma, cada parafuso custa o preço de um carro popular 0 km. Aí, se você olhar, é um parafuso de aço com tratamento níquel-químico pelo lado de fora. Mas se aquele item cair, a plataforma fica parada por 3 meses. Faz a conta, 7,5 milhões por dia. O dano ambiental, multa ambiental, são números astronômicos. Então, para a indústria de petróleo, qualidade, rastreabilidade, segurança, tempo de atendimento são muito mais importantes do que preço. Aí alguém vai me dizer assim, mas ela licita tudo. Claro que sim. Se ela comprar o mesmo item com qualidade, preço, prazo de atendimento, rastreabilidade por 10 e tem alguém vendendo por 20, ela vai preferir comprar por 10. Mas o requisito técnico é muito mais importante do que o preço. Então, esse é um fundamento que quem saiu da indústria automobilística, ou quem saiu não, quem está habituado a fornecer para a indústria automobilística, alimentícia, naval, seja lá qual for, mesmo a de energia, tem que mudar o modelo mental para que isso seja incorporado na hora de pensar o seu produto e na hora de pensar a estratégia de ofertar esse produto para a indústria de petróleo. Terminei um pouquinho além do meu tempo. Eu agradeço muito, fico à disposição hoje ou em outro momento, através aí da associação, quiserem mandar perguntas para mim, aí está o meu e-mail. Quem quiser tirar dúvidas sobre essa indústria, eu estarei à disposição aí para tirar qualquer dúvida ou prestar qualquer esclarecimento que vocês tenham nessa área. E certamente essa é uma área que pode trazer muitos, mas muitos benefícios para uma indústria que ainda não se avizinhou dela. Muito obrigado, Carneiro, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e a todos aí da audiência, obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Ronaldo, eu que agradeço, que o nosso presidente aqui já está já está nos assistindo, né? Eu deixei com ele aqui para fazer formalmente, e se ele se permitir, eu retorno aqui para mim fazer o agradecimento mais pesado a você. Tá bom, obrigado. Obrigado por transferir a palavra aí, senhor Carneiro. Obrigado também por fazer a abertura. Senhor Ronaldo, me desculpe, eu não pude estar na abertura aí, mas agradeço a participação do senhor. Acompanhei aqui a webinar aí que o senhor promoveu, é de grande importância e a associação tem grande preocupação em evoluir no sentido de oferecer mais oportunidades aos associados, aos engenheiros, arquitetos, técnicos e tecnólogos, e o senhor trouxe aí ótimas oportunidades.
Tenho certeza que a gente consegue aí evoluir, promover aí muito desenvolvimento com essas informações que temos, mas certamente voltaremos a conversar para buscar aí oportunidades, né? Essa é eu acredito que tem muito caminho aí, o senhor Carneiro é um entusiasta da área, eu já trabalhei na área também de óleo e gás, deixei de trabalhar há um tempo, depois da crise que atingiu principalmente a Petrobras, né? Mas vejo que temos novas oportunidades, ou nem tão novas, mas importantes oportunidades nessa seara. Então, agradeço o empenho, o tempo do senhor em promover esse webinar. Isso é muito interessante para a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, é um prazer e me mantenho aqui à disposição da associação para qualquer colaboração que possa ser feita aí entre a associação, fazer a ponte entre a Apex, que eu acho que pode ajudar bastante vocês, ou simplesmente através da própria empresa, que a gente também pode ajudar bastante aí a entender o mercado, a fazer análise de como se introduzir nesse mercado de forma adequada, efetiva e apropriada. Eu acho aqui, desculpe, senhor Carneiro, que a gente pode evoluir aí, eventualmente, dentro das nossas possibilidades financeiras aqui, para um curso, algo mais formal, no sentido de trazer alguns associados que queiram evoluir nesse trabalho. Então, é algo a gente estudar, vou levar isso para a diretoria, para que a gente possa trabalhar. Eu acho que não podemos perder oportunidades. E de tudo que o senhor colocou, percebo que temos bastante oportunidade que a gente está deixando de atuar por falta de conhecimento. Então, é algo que a gente certamente deve evoluir. Muito obrigado. Ronaldo, se você permitir, você não teria mais aí uns 5, 10 minutos? Talvez surjam algumas dúvidas. Eu queria só fazer um reforço a mais, né? O Ronaldo é a pessoa que conhece, é a fonte da informação. E lembrar também que essas pessoas que trabalharam, a pessoa que desenvolveu o pré-sal, que desenvolveu a tecnologia do pré-sal, vocês não imaginam que a pressão que existe, o material que tem, é totalmente fora do que você imagina. São colegas nossos. Então, se você tiver uma dúvida, você conhecendo o Ronaldo, são colegas que estavam ali, vivemos juntos ali, tomamos cerveja juntos, a gente sofremos juntos, né? Ronaldo, eu acho que você Isso falando mesmo. aí, lembrando aí, inclusive, essa tecnologia, e lembre, orgulho nosso, essa tecnologia do pré-sal, uma tecnologia por colegas nossos aqui no Brasil, que são repetidos, usados no mundo inteiro. Então, isso mesmo. Isso é valioso, isso é um estímulo muito grande achar que nós não temos condições. Temos sim. Tá? A hora que você fornece um produto que atende os requisitos, ele lá no exterior é tão valorizado como um produto de produzir em qualquer outro local. Tem o seu valor. Então, Ronaldo, se você permitir, o Ronaldo, evidentemente, vai estar aqui, vocês podem enviar perguntas que eu não puder responder aqui para a associação que a gente encaminha ao Ronaldo. Tá? Então, mas se eu permitir, eu abro aqui para quem está assistindo, se tiver alguém aí querendo fazer pelo menos uma pergunta aqui ao Ronaldo, diretamente. Está aberto. O Ronaldo, bom dia. Nós somos da Metalúrgica Hernandes. Primeiro, nem uma dúvida, mais um elogio aí pela sua apresentação, que foi muito esclarecedora e motivadora. Como nós temos 45 anos já fornecendo usinagem, reforma de válvulas para as grandes petroleiras aí na costa do Brasil, junto com a diretoria, o senhor Antônio Hernandes está do meu lado, gostaria de parabenizar e deixar à disposição toda a parte de desenvolvimento em parceria, que a gente sempre vem buscando parceiros de tecnologia em desenvolvimento. A gente tem um número enorme de maquinários, de tecnologia de ponta, né? Foi necessário fazer esse investimento para atender melhor o mercado aí de petróleo, né? Então, era essa informação que eu queria deixar no ar aí, e pode contar com o nosso apoio aqui de Sorocaba, né? A gente tem grande experiência nesse mercado, e lógico que a gente sempre vem procurando melhorar, desenvolver alguma coisa, e questão de parceria, você pode contar com a gente aqui de Sorocaba. O pessoal da Hernandes, deixa eu só responder aqui, Carneiro, um instantinho a ele. Uma empresa de usinagem que tenha um bom maquinário, que tenha uma equipe técnica adequada,
tem um espaço muito grande para a formação de parcerias. Eu acho que valeria a pena, por exemplo, porque tem empresas estrangeiras que estão inscritas no BPP, que, como eu disse, não tem braço para virem fabricar seus produtos aqui, e não interessa a Apex apoiar a exportação deles para cá, e sim o licenciamento da tecnologia ou a formação de uma parceria onde o bem possa ser produzido aqui no Brasil, seja a válvula, seja um kit de reparo para a válvula, esse tipo de negócio, de modelo de negócio, a Apex pode ajudar vocês e a gente pode inscrever vocês dentro do BPP. Tá? Isso eu acho que é bastante válido. Volto a dizer que não tem custo. Se for feito através da Apex, é uma ação de governo. Vocês vão se inscrever e poder participar adequadamente. E, eventualmente, eu não posso garantir que uma parceria vai sair, vai depender de vocês e da empresa lá de fora, mas a gente tem cenário para esse tipo de parceria acontecer. Legal, Ronaldo. Reforçando aí a apresentação, o ano passado, a Equinor nos procurou devido à necessidade e à carência de um fornecimento de 5 sondas para o Peregrino, se eu não me engano. Então, é provável. Foi com muito sucesso, que através de um cliente potencial nosso aqui de Sorocaba, indicou nós aqui, e nós fomos até no Rio, o meu diretor, né, fechar o negócio. Foi um negócio que foi muito significativo para a empresa. Imagino. É muito legal, que reforça o que você fala aí, né? Então, foi com muito prazer que a gente entregou essas 5 coisas e fizemos uma grande parceria, um grande negócio, né? Agora... Excelente. Retomar esse é o caminho mesmo, vocês precisam ser vistos. Então, muitas competências que estão aí em Sorocaba não são conhecidas pela indústria. Então, ter a oportunidade de estar inscrita num programa desse, de ganhar visibilidade por um grupo de potenciais contratantes, porque assim, eu falei aqui da Equinor, da Shell, da Petrobras e da Eneva, mas a gente tem contato permanente com a PetroRio, com a Total, com outras empresas também de petróleo que praticamente dominam o cenário aqui no Brasil. A antiga Queiroz Galvão, né, que também está sempre em contato conosco. Então, assim, participar de um programa desse requer muito pouco esforço da empresa e pode gerar muita oportunidade para ela. Essa é a questão. Né? Obviamente, tem que ter uma estratégia voltada para isso, não é entrar por entrar, não é se inscrever por se inscrever, mas quem tem viés para produzir itens para a indústria de petróleo ou prestar serviço para a indústria de petróleo, eu recomendo fortemente que pense a esse respeito e, se achar que deve, faz contato através da associação ou diretamente comigo, que a gente vai levar o assunto para a Apex para ser tratado lá. Vamos seguir para frente, Ronaldo, com essa parte. Muito bom. Mas no todo aí tá de parabéns aí, viu, Ronaldo, pela apresentação. Obrigado. Tá de parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade aí, Ronaldo, Carneiro e todos os outros aí. É um prazer. Ronaldo, eu estou falando aqui em nome do Everton, se você permitir, coloque aqui, a associação fica aqui, uma base sua aqui para essa expansão, né? Porque dessa reunião de hoje, eu estou sentindo a importância. Muitos aí talvez vão perceber ainda, não perceberam, mas vão perceber. O quanto ela é importante, o quanto que vai permitir o desenvolvimento de muita gente, de mercados, de uma área que não se conhece o caminho. E agora vai ter aqui um caminho mais fácil de trilhar. Tá? Essas pessoas já estão acostumadas aí a exigências, né? E sabe como é que se trata, sabe como é que é, só perseguir e atender. Né? É isso aí. Tá bom. Então, Everton, se eu não tiver mais algumas perguntas, eu lhe passo a palavra, Everton, retorno, desculpe, eu ousei apanhar a palavra, para que a gente faça o encerramento. E, mais uma vez, Ronaldo, faço aqui meus agradecimentos aí, eu já conhecia da sua competência, né? Não preciso nem falar. E nós aí, particularmente, vamos ver como que a gente se encontra novamente, fisicamente, né? Porque precisa dar continuou no virtual, né? Tá bom. Ok, então muito obrigado, Ronaldo. Então, Everton. Eu que agradeço, foi um prazer participar.
Ótimo, eu agradeço a participação dos colegas também, a associação, muito obrigado, senhor Carneiro, de fato, fica à disposição do senhor Ronaldo e dos demais colegas aqui, como base desse importante projeto. Como disse, vamos evoluir, né? E esse webinar vai ficar gravado e disponibilizado no nosso TV AES, né? Então, para quem quiser buscar, retomar a informação, as informações, né? O webinar ficará disponível aí na nossa TV. Então, acessem o site, busquem informação, promovam, a gente vai promover isso também e vamos evoluir nesse universo. Muito obrigado, senhor Ronaldo, muito obrigado, senhor Carneiro, pela organização e os colegas. A associação sempre está à disposição e a serviço aí, não só dos associados, como da sociedade aí, na busca da evolução, principalmente nesse momento aí econômico que a gente está, que deve buscar aí retomar mercados, né, buscar novos espaços. Eu acredito, diferente do que se promove aí, né, na imprensa, em outros órgãos, eu acredito muito mais num universo de abundância, de oportunidades, do que esse universo de recessão, que muitas vezes é promovido. Eu acho que se a gente procurar direito, ter as pessoas certas do nosso lado, a gente consegue promover grandes benefícios. Muito obrigado, senhor Ronaldo, muito obrigado, senhor Carneiro, e mais colegas, senhor Simar, pelo apoio aí no evento. Tenham um ótimo restante de semana. Muito obrigado a todos, para a audiência também. Obrigado pelo convite. Um abraço. Um abraço. Um abraço, mano. Tchau, tchau. Obrigado.